Olá, quem está aqui no Instagram. Estamos aqui para mais um cumprimento de um dia de desafio de Provérbios 29. Hoje é 29 de abril, vamos meditar aqui no Provérbios 29, você é bem-vindo. Meu desejo é que seja útil para aumentar a sua sabedoria, crescer a sua sabedoria. Olá, Maria Lúcia, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Mais uma noite aqui para estudarmos sobre provérbios, tá bom? Então vamos começar aqui. Estamos chegando ao final de um desafio. Amanhã já é o 30º dia, né, de provérbios. Confesso que foi um desafio. Primeira vez que eu faço isso, né, lives. Como eu falei no início, estou treinando, né, estou colocando em prática. Muito bem, obrigada. Deus abençoe, Deus te ilumine, dê sabedoria vinda do alto. E como é desafiador, né? Quando você assume um propósito, não é fácil. Mas é aquilo, quando você se propõe a fazer, vá até o fim. Porque todo desafio, ele vai te gerar, vai te revelar um bloqueio, vai te revelar uma dificuldade. E é justamente naquilo que você tem que vencer. Não se deixe vencer pelo medo, pela vergonha. E abre a sua boca, vai falar, vai levar a sua mensagem, cumprir o teu propósito. E é isso que eu estou procurando fazer aqui, né, nesses 30 dias de estudo de provérbios. E bora lá. Às vezes bate o desânimo, você acha que está sendo em vão, mas quando você olha quanto você progride, nada é em vão, né? Tudo vai colaborar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E aquilo que eu ouço muitas vezes falar, a gente nunca sabe onde é que a nossa palavra vai chegar, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa muito simples, que para a gente não, né, parece muito simplória, mas não, a palavra de Deus, ela se renova. E cada ouvido, cada pessoa que vai ouvir pode ser realmente num momento bem oportuno que esteja precisando de uma direção, né? Amém. Eu vejo muito essa palavra, viu, Maria Lúcia? Esse versículo tem me sustentado aí há quase 2 anos. Tudo que eu passei nesses últimos anos, situações que eu jamais imaginaria que eu passaria, o que me sustentou realmente foi essa palavra de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que às vezes a gente não compreenda, né? A gente decide confiar e ver a ação de Deus nas nossas vidas, tá certo? Então vamos lá. O que Provérbios 29 nos reserva? Versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso, irremediavelmente. Então, o que isso aqui está falando aqui? Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído. Aqui está falando de pessoas que não são teimosas, né? Muitas vezes, nossos pais ou pessoas mais velhas, experientes, tentam nos alertar sobre situações, principalmente os jovens, né? A gente procura falar, não vai por aqui, não faz isso, mas as pessoas, elas continuam, elas preferem insistir, tá certo? E mesmo depois de muita repreensão, de muito aviso, de muito ensino, as pessoas decidem seguir naquele caminho. E aqui está falando que, assim, será destruído, né? Sem aviso. Será irremediável a pessoa colher aquilo que ela está plantando, né? Toda a imprudência. Então, quando a gente vê quantos jovens, né, que têm um futuro promissor, mas principalmente quando se embrenha pelo uso das drogas, né, pessoas que têm família, têm um lar, e aí é repreendido para não seguir naquele caminho, quando vai ver, tá no caminho de morte, de destruição. Então, aqui é uma repreensão, é um alerta, né, dizendo que quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído. Quando os justos florescem, o povo se alegra.
Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, esse capítulo aqui, eu percebi que ele fala muito sobre o governo, né? Sobre o reino. Então, como é feliz, né, um povo cuja nação é o Senhor, porque quando os governantes são tementes a Deus, que os justos florescem. Então, na verdade, assim, quando o governo é um governo justo, ele governa para o bem de todos. Já um governo perverso, ele vai governar para quê? Somente para satisfazer seus próprios interesses, tá certo? E aí o povo geme, o povo sofre. Por isso que nós precisamos ter sabedoria para escolher quem? Os nossos governantes. Então, pessoas homens e mulheres que assumem o governo para somente satisfazer os seus próprios interesses ou interesses, né, de uma pequena parcela da sociedade, isso o povo geme, o povo sofre, mas também porque antes, né, na época que Provérbios foi escrito, não era eleição, eram os governantes, né, os reis, eles eram instituídos por Deus, né, eles eram ungidos por Deus. Mas muitos deles desobedeciam, então em desobediência caiu, amaldiçoava todo o povo, todo mundo sofria, né, porque os governantes faziam as suas práticas lá em desobediência, adoravam outros deuses, que não o Deus criador dos céus e da terra, e todo mundo sofria junto. Por quê? A nação segue e vai se espelhando aonde? Na liderança. Então, a liderança, ela exerce influência sobre o povo. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O povo carece de muita sabedoria, né? Aqui, e a palavra de Deus, ele fala sobre os cuidados e alerta sobre como devem ser os governantes. E o homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. Então, aqueles que não buscam sabedoria e que se envolvem na pornografia, na promiscuidade sexual, muitos deles acabam colocando fim à sua riqueza, à sua fortuna, atrás desses prazeres da vida. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Aqui ele está falando sobre um alerta sobre a bajulação. Então, está falando quem adula sobre o bajulador. Então, quem fica bajulando o seu próximo, na verdade, está querendo o quê? Está querendo armar uma cilada, tá certo? Por quê? Porque depois ele vai... Aqui tem um versículo que ele fala que o bajulador é aquele que faz falsos e exagerados elogios para agradar e conquistar favores e simpatias. Então, isso não é uma conduta agradável, né? Que agrada ao Senhor. Você ficar bajulando alguém porque você quer se beneficiar, você quer tirar algum benefício, alguma coisa daquela pessoa. Então, tenha sabedoria quando você for elogiar alguém, quando for comentar alguma coisa, cuidar para não ser falso, nem exagerado, tá certo? Reconheça, sim, é digno você reconhecer, elogiar, mas seja comedido, não seja bajulador. Não haja assim só para querer receber algo em troca. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Então, aqui ele está falando de quem? Dos zombadores, porque aqueles zombadores, eles agem de que forma? Os zombadores, eles são escarnecedores, né? Eles são arrogantes, eles são espalhafatosos, os zombadores, eles agitam a cidade, estão sempre incitando a baderna, tá certo? A falta de diálogo. Então, aqui ele está falando que os zombadores agitam a cidade, mas os sábios, por sua vez, o que o sábio ele faz? O sábio ele é sensato, tá certo?
o sábio, o que ele vai fazer? Ele vai ser comedido naquilo que ele vai falar, da forma como ele vai agir, e ele vai sempre ir pelo lado para manter a paz no lugar onde ele está. Vai sempre acalmar os ânimos, né? Então, o sábio, ele sempre vai acalmar os ânimos, enquanto que o zombador, ele sempre vai ser um agitador. Se os sábios for ao tribunal, se o tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Então, aqui ele está falando para você também não ficar batendo muito de frente com o insensato, porque o insensato ele não vai aceitar, ele não aceita repreensão, ele não aceita ser instruído, ele não aceita ser confrontado, porque ele sempre vai achar que ele tem razão. E aí você, como uma pessoa sábia, se você ficar batendo muito de frente, o que você vai fazer? Você vai perder seu tempo. Você vai perder o seu tempo porque você não vai convencer o insensato, tá certo? E ele vai ficar zombando da sua cara e você só vai passar raiva e nervoso. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. Então, aqui ele está falando que os violentos odeiam os honestos e procuram matar o íntegro. Então, sobre a violência, né? Deixa eu ver o que minha Bíblia tem mais algum comentário aqui. Então, aqui ele está falando que os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem. Aqui sobre a maldade do homem, tá certo? E aí, as pessoas violentas sempre vão o quê? Perseguir aquelas pessoas do bem e procurar matar o íntegro. Aqui nós podemos fazer uma referência aos policiais, às pessoas que trabalham na segurança, arriscando as suas vidas. Por quê? O ímpio, o ladrão, o bandido, o assassino, ele sempre vai procurar atacar o homem íntegro, atacar aquele que está a favor do quê? Do bem, da segurança, de manter a ordem, de manter a segurança. E ele sempre vai ser um opositor. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, mais uma vez, o tolo, ele sempre vai ser aquela pessoa que não tem domínio próprio. Enquanto que o sábio, ele sabe lidar com os seus sentimentos, né? Ele tem Deus, ele tem o domínio próprio, o Senhor conduz as suas emoções, ele não é um escravo, né, das suas emoções, enquanto que o ímpio, ele é aquela pessoa explosiva, temperamental, não controla a sua ira, não controla as palavras que ele fala, ele ofende, né? Ele causa aquele escarcéu, porque ele quer chamar atenção. Então, aqui está contrapondo a ira do tolo, mas também o domínio próprio. Nós, pessoas sábias que procuramos sabedoria, nós desenvolvemos. Para o governante que dá ouvidos à mentira, todos os seus oficiais são ímpios. Então, aqui mais uma vez, como os governantes são referentes. Então, quando nós temos um governo, uma liderança, onde ali ele aprova as leis em benefício próprio, em favor de uma minoria, né, em favor de obter benefícios, de roubar, o que a gente percebe? Então, se a maior esfera do governo ele tem esse tipo de atitude, todos aqueles, os oficiais que estão abaixo, também acabam tendo o quê? A mesma conduta. Então, essas pessoas, isso vai cascateando, ou seja, qual é o exemplo que o governante dá? Se ele não é um governo austero, um governo justo, um governo honesto, né? Todo mundo que está abaixo vai agir da mesma forma. Então, cada um ali, dentro do seu pedaço, dentro daquilo que lhe cabe, vai querer o quê? Tirar vantagem do dinheiro público, dos acessos, das facilidades, tá certo? Das benesses,
dos benefícios que eles podem, sempre o quê? Tentando sempre satisfazer os seus próprios benefícios e não pensando no povo. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Então, aqui, o Senhor, ele não está indiferente, né? Ele está sempre olhando tanto o pobre quanto aquele que oprime o pobre. E a justiça do Senhor será feita. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, mais uma vez, ele fala da importância da gente corrigir a criança em amor, sem violência, mas ensinando a criança no caminho, né, que ela deve andar, tá certo? Que isso aqui é para quê? Para que a criança cresça, uma criança sábia, uma criança sensata, uma criança prudente, e não seja uma tola, uma insensata. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Está vendo que vários versículos estão se referindo ao governo, né? Ao governo, ao controle, ao exemplo que o nosso governante dá, a questão de ter a direção de Deus, o temor de Deus para exercer um bom governo. E onde tem um Deus, né, uma nação cujo Deus é o Senhor e as pessoas temem ao Senhor, as pessoas são felizes porque eles obedecem, né, a lei, obedecem os mandamentos de Deus. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Aqui ele está falando que naquela época havia escravidão, tá certo? Então, naquela época, esse provérbio ele foi escrito num tempo em que existia escravidão. Hoje nós vemos aqui que a obediência boa é a que acontece como fruto de confiança, não de decisão espontânea, né, de quem é advertido. Não porque alguém está mandando, porque naquela época o escravo ele era obrigado, né, a obedecer ao seu senhor. Mas hoje vamos falar assim, a gente é obediente. Como? Porque a gente é obediente, mas não por medo, mas por respeito, né? Respeito a quem? Primeiramente a Deus e depois às autoridades que estão sobre nós. Então, isso não porque alguém está mandando, alguém está impondo, como acontecia com os escravos, mas por uma questão de obediência, de livre e espontânea vontade. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, aqui ele está repreendendo mais uma vez da gente, aquela pessoa que ela não é colérica, ela não pensa para falar, ela já fala aquilo que está na cabeça dela, ela não mede as palavras, tá certo? Está sempre ali vivendo em contenda, brigando, criando um ambiente, quer seja na casa, no trabalho, na escola, está sempre falando alto, sempre brigando, sempre reclamando, sempre criando caso. Então, isso é uma pessoa ímpia, né? Uma pessoa muito imprudente. E aí, o que acontece com a pessoa dessa? Ela comete muitos pecados, né? Porque ela age por impulso, age de acordo com com aquilo que ela julga ser certo, né? Não está nem aí se ela está fazendo mal para alguém. Então, isso aqui, e ela acaba, incorrendo em pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, mais uma vez, ele fala aqui do governo, então, do orgulho. Então, o homem
vamos ver qual é o comentário que ele fala aqui, né? O orgulhoso que imagina ser melhor do que os outros se torna arrogante e acaba sendo humilhado por ser rejeitado pelas pessoas no seu convívio familiar ou social, tá certo? Mas enquanto que o humilde será honrado. Então, a palavra de Deus diz, né, que aquele que se humilha, ele será honrado. Então, as pessoas humildes, elas serão sempre bem-vindas e respeitadas. E será agradável, né, conviver com alguém que é humilde. Ela vai receber honra, ao contrário daquela pessoa que fica se exaltando, se considerando melhor do que os outros. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Então, aqui ele está falando para a gente tomar muito cuidado com quem a gente... O cúmplice do ladrão, né? Para a gente tomar muito cuidado com os amigos que nós escolhemos, com as pessoas com quem nós escolhemos andar, porque muitas vezes você está andando com pessoas que estão cometendo faltas, que estão roubando, que estão agindo de forma ilícita, né? De uma forma que não é correta. Agora me esqueceu a palavra, né? Mas, se você for amigo, se você for cúmplice, né? Você não gosta de você mesmo, porque você vai acabar sendo, muitas vezes, até incriminado, você vai sofrer as consequências quando aquela pessoa for pega e você estiver junto. Até você explicar que você não fez aquilo, mas só pelo fato de você estar andando com aquela pessoa, você pode ser recriminada e cair aonde? Cair nessa armadilha. Cair na armadilha dessas pessoas, porque elas cavam a própria cova, tá certo? Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Então, aqui ele está falando para a gente não ter medo, é certo? Tem pessoas que têm muito medo das pessoas, muito medo dos lugares, muito medo da sociedade, vivem em pânico, mas aqui está falando, confia no Senhor, confia que o Senhor, ele tem um lugar seguro para você, ele vai te guardar em segurança, não tema o homem mau, porque o Senhor, ele não está indiferente, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Então, sinta-se amado, sinta-se abraçado, sinta-se seguro por Deus, que existe um Deus que olha por nós, que ele não está indiferente. E é um Deus justo, um Deus fiel. Então, ele está olhando, inclusive, a maldade do mundo, os homens maus, tá certo? E eles vão encontrar, Deus vai cumprir a sua justiça na vida deles, vai responder segundo as suas atitudes, segundo aquilo que tem plantado aqui nessa terra. Mas confia no Senhor, para de ficar vendo notícias ruins, de ficar só ouvindo coisas ruins, noticiários, ouvindo história das pessoas que só conta coisas ruins, porque o mundo, tudo bem, tem pessoas ruins, tem coisas ruins acontecendo, mas tem mais pessoas boas e coisas boas acontecendo do que ruins. Então, dependendo do que você tem a ser alimentado, né, os seus ouvidos, seus olhos, o lugar que tem frequentado, isso vai te causar o quê? Uma insegurança ou o contrário, um medo, né? Um pânico, uma insegurança. Então, preste atenção naquilo que você tem alimentado, o seu corpo, a sua mente, suas emoções, e, acima de tudo, confia num Deus que te dá a segurança, que Ele é a sua segurança, Ele é a sua rocha. E aí, para concluir, muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Muitos esperam, né, a justiça dos homens, mas a justiça provém de Deus. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Então, o que ele mostra é uma constante, como se diz, rivalidade, né? Uma rejeição mútua entre os bons e os maus. Então, os bons não aceitam os injustos, os ímpios, e os ímpios não aceitam os justos. Então, um vai estar sempre contra o outro, né? Um querendo convencer o outro da sua verdade, tá certo?
mas a gente já sabe que Deus ele está a favor de quem? Dos justos, daqueles que buscam sabedoria, daqueles que buscam cumprir a sua vontade, tá certo? E ser pessoas do bem, buscar sabedoria do alto e agir com integridade, com sabedoria, com prudência e com sabedoria vinda do alto. Então, nós terminamos aqui o versículo 29, espero que tenha sido útil. E assim, sugiro que você leia esse capítulo novamente e frise aqueles versículos que mais falaram com você. Aqueles versículos que falaram, que saltaram, que você deve dar atenção e aplicar na sua vida para que você seja uma pessoa realmente sábia, uma pessoa que aplica a palavra de Deus e não só na teoria, mas se transforma em sabedoria quando você pratica, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que tenha sido útil para você, assim como foi para mim. E amanhã estamos aí com o capítulo 30, dia 30 de abril. Deus abençoe. Tchau, tchau.